Bom dia, pessoal. Vamos para um novo assunto, né? Na página a gente vai explicar a página 126, 127 e 128, tá certo? A gente vai aprender um pouco de conceito de função, tá certo? Vamos aprender um pouco de conceito de função. No domingo, Carlos fez um passeio de carro. Saiu de casa às 8 horas e retornou às 11 horas, certo? A gente vai demonstrar aqui, né, como o livro de vocês manda, através de um gráfico, né? Quando se fala em função, a gente trabalha muito com gráfico, né? Então, ó, aqui são meus quilômetros, né? 20, 40, 60, 80 e 100 quilômetros são meus quilômetros, os tempos, ou melhor, quilometragem, né? E aqui são 8, 9, 10, 11, são o meu tempo em hora, certo? São o meu tempo em horas, ok? Então, está representado aqui, ó, ele saiu às 8, chegou às 11, né? Ele foi um percurso e chegou às 11 horas, ok? Pergunta, né? A que distância Carlos estava de sua casa às 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas? Muito simples, pessoal. Se ele saiu às 8 horas, claro que ele não viajou nada, então é zero, né? Ele saiu de 8 horas, ele deu a saída, né? De que hora ele estava lá? Estava zero, né? Estava de 8 horas ele estava em casa, né? Então, que hora ele estava às 9 horas? Às 9 horas, pessoal, se você analisar aí, ele estava aqui, uma distância aí de 20, né? Às 9 horas ele estava a uma distância de 9 horas, ele estava a uma distância de 60, né? Às 10 horas ele estava a uma distância de 10, 9, 10 horas ele estava a uma distância de 80 km de casa. Aqui estava 60 km, né? Às 9 horas ele estava de 60 km a distância de casa, 10 horas ele estava a 80 km a distância de casa, né? E de 11 horas? De 11 horas também é zero, pessoal. Foi quando ele chegou em casa, né? Chegou em casa às 11 horas. Então não conta, porque a distância que ele estava de 11 horas, ele estava em casa, ele não estava mais circulando, tá certo? Vou demonstrar isso aqui para vocês através de uma tabelinha, tá bom? Bem, pessoal, como eu vou ler para vocês aqui, ó. Aqui tem a tabela, né? Horas, né? Hora, 8, 9, 10, 11, né? Como mostrava lá no gráfico, né? 0, 20, 60 e 0. Ou seja, às 8 horas ele saiu, ele não tinha distância, né? De 9 horas ele estava a 20 km, que é a distância, né? E de 10 horas ele estava a 60 km de sua casa. De 11 horas foi quando ele chegou, né? Permaneceu a mesma coisa. Veja que também pode ser representado essa situação em um diagrama, viu, gente? Isso aqui é chamado de diagrama, tá certo? Veja que de 8 horas ele estava a 0 hora, né? Que foi o início, né? De 9 horas ele estava a 20 km. De 10 horas ele estava a 60 km. E de 11 horas ele chegou, né? Isso aqui é chamado de função de A em B, certo? Função de A em B, ou seja, cada elemento de A, tá certo? Compreende a ordem de uma unidade cada um, tá certo? Para você entender melhor, tá certo? Veja que de 8 eu estou com 0, de 9 eu estou com 20, de 10 eu estou com 60 e de 11 eu estou com 0. Para você entender melhor, eu botei aqui quando não é função e quando é função. Olha só, a metade de B, A é metade de B. Veja bem, A é metade de B. Então, eu tenho 1, a metade de 1 é 2. 4, a metade de 4 é, ou melhor, a metade de 8 é 4, né? E a metade de 2 é 1. E a metade de 5 não é 9, né? Espera aí. Deixa eu ver se eu esqueci aqui. Tá certo, pessoal. Então, e a metade de 5 é 9, né? Porque a metade de 9, de 5, era para ser 10 aqui, né? Mas ele colocou 9, é como se fosse a metade, né? Aqui, ó, A é divisível de B. A é divisível de B. 6 divide 3, isso, né?
divide 3, correto, né? Ó. E 5 divide 10, certo? Entenda que esse daqui, A é metade de B, é uma função. É uma função, certo? É uma função de A em B. Né? A metade de B é uma função de A em B. Já que A divisível de B não é uma função, viu, gente? Não é uma função. Tá certo? Ela não é uma função. Por quê? Porque o 3, ele está ligando dois elementos. Ó. O 3 está ligando dois elementos. Só pode ser função quando um elemento liga só um elemento de B. Quando um elemento de A liga só um elemento de B. Então, ela é chamado de função. Quando um elemento de A liga dois elementos de B ao mesmo tempo, não é função, viu, gente? Essa daqui não é considerado uma função. Resumindo, só é uma função quando o elemento de A intercepta um elemento de B. Quando o elemento de A não intercepta dois elementos de B ao mesmo tempo, então ele não é considerado uma função. Tá certo? Observe que um elemento de A só é função quando o elemento de A intercepta um elemento de cada vez em B. Quando o elemento de A intercepta dois elementos de B de uma só vez, ele não é função, tá bom? É muito simples de você identificar a função. Representação de uma função, pessoal. Então agora a gente vai representar uma função, né? Aqui eu tenho minha tabelazinha, né, com números de litro de gasolina, é 1, 2, 3, 4, 6 litros e meio aqui, e assim sucessivamente, né? E aqui eu tenho o custo de cada litro, né? Quanto vale. Se um litro vale 4,22, claro que vai dobrar, né? 8,40, 3 litros vai ser 2,60, 4 litros 16,80, 6 litros e meio vai ser R$ 27,30, certo? A gente vamos representar ele através de um gráfico, né? Função representa através de um gráfico. Então, observe que aqui eu começo com o litro e ele custa 4,20, só é, ó. Faço minha bolinha, né? Eu já sei que um litro custa 4,20, né? E 2, 8,40, né? 2, ó, 8,40, tá aqui. 3 litros, 12,60, né? 3 litros, 12,60, né? 4 litros, né? 16. 4 litros custa 16, né? 4 litros custa 16, né? E 6 litros e meio, né, que eu vou estar por aqui, né, 6 litros e meio, vai custar R$ 27,30, né? 6 litros e meio vai custar R$ 27,30, que é a metade para chegar em 7, né? 6 litros e meio. Né? Bem, pessoal, observem aí, ó, que o meu gráficozinho aqui, tá certo aqui, que... Observa aí, ó. Observa a minha seta aí, ó, que ela está numa ordem crescente, né, ó. Vai subindo, né. Então aí a gente está representando o custo por litro de gasolina e os custos tudinho em um gráfico, né. Aqui está o meu custo, né, em reais, né. Vou botar aqui, ó, em reais, né. E aqui está a quantidade em litro, quantidade, né. A quantidade em litro. Deixa eu baixar aqui a câmera, pessoal, para que vocês observe melhor lá embaixo, ó. Eu tenho minhas quantidades de litro embaixo e do lado eu tenho meus reais em dinheiro, né? Quanto eu gasto. Com 1 litro eu gasto 4,20, com 2 litros eu gasto 8,40, com 3 litros eu gasto 12,80, com 16,60 eu gasto 4 litros e assim sucessivamente, né? Tá certo, pessoal? 16,60 não, aqui é 16,80. Então, pessoal, é simples de você identificar, né, numa tabela e mostrar no gráfico. É a mesma coisa, não é muito difícil não, viu? Se 1 litro custa 4,20, 2 litros custa 8,40, veja que está sempre aumentando, né? Da maneira que a gente vai aumentando a quantidade de litros, vai aumentando os reais, ok? Bem, pessoal, agora vamos para a função de A em B, né? Tem um exemplo aí, né, pessoal? Veja a função de A em B definida por
y é igual a x mais 4. Preste bastante atenção nessa parte aqui, que é o de mais importante da função, tá certo? Então, ó, veja bem, o meu a aqui eu tenho 2, 3 e 5, certo? São valores de x, certo? O meu a aqui são valores de x. E o meu b aqui são valores de y, certo? Então, veja bem, pessoal. Como eu tenho aqui y é igual a x mais 4, então quer dizer que y é igual... O valor de x vai ser quem? 2. Onde tem x, vou colocar 2. 2 mais 4 é igual a 6. Observe que eu já achei 1. Né? Eu achei 6. Então, eu vou ligar 2 com o 6. Né? Agora eu vou pegar y que é igual. Onde tem x, vou colocar 3. Ó. 3 mais 4 é igual a 7. Então, já achei que o meu 3 eu vou ligar com o 7. E agora, y é igual a 5, ó, que é o valor de x, onde tem x, estou colocando 5, mais 4 é igual a 9. Então, 5 vai ligar com 9, né, pessoal? Observe aí, pessoal, que onde tem x, eu estou colocando o valor de x, ó, certo? E estou dizendo que y é igual a 9, tá vendo? O resultado, y igual a 9, y igual a 7, y igual a 6. E está na minha diagrama no B. Então, estou ligando A em B. Função de A em B, certo? É só substituir as letras. O valor de x vai ser 2, 3 e 5. E o resultado que a gente encontra são os valores de y. E a gente faz a ligação. Chegando aqui, pessoal, observe que eu tenho os pares, né? Os pares de ordenada, né? Os pares de ordem. Vou botar de ordens, né? Porque são pares ordenados. Pares ordenados vai ser 2 de x e 6 de y. 3 de x e 7 de y. 5 de x e 9 de y. Tá aqui os meus pares de ordenadas, certo? Para que serve, pessoal? Serve para o gráfico futuramente. Pessoal. Aqui eu vou ter x, y, x, y, x, y. Toda vez que vocês forem resolver lá na frente, mais para frente, lembre-se, primeiro é x, depois é y. Primeiro é x, depois é y. Primeiro é x, depois é y nos pares de ordenadas, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido até aqui essa parte de função de A em B. Eu só estou substituindo onde tem x, estou colocando aqui, ó, foi bem detalhado. X vale 2, 3 e 5. Então, y é igual a x mais 4, que é o que pede aqui, ó. E no lugar do x, vou substituir por 2. Y é igual a 2 mais 4, que é igual a 6. Achei o valor de y. Porque se a gente fosse botar aqui, pessoal, y é igual a 6. Ó. Y é igual a 7. Y é igual a 9. Tá certo? Então, tá aí o meu par de ordenadas que a gente encontrou. Vamos para o exemplo 2, pessoal. Veja a função de A em B definida por y igual a x ao quadrado. Né? Quando y é igual a x ao quadrado, pessoal, agora a gente vai fazer aqui. Né? Y é igual a x ao quadrado, né? Aqui vai ser x representado por x e aqui vai ser representado por y. Né? Então, quando y é igual, quando x vale 1, então vai ser 1 ao quadrado, que é igual a 1. Né? Então, 1 liga 1. O valor de y aqui é igual a 1. Então, agora vai pegar y que é igual a x2, né? Y é igual a 2 ao quadrado, né? Ó, é igual a 4. Então, 2 vai ser ligado com 4, né? E agora, deixa eu colocar assim, que é para a gente diferenciar. Y é igual a x2. Quando y for igual a x2, y vai ser igual a menos 1 ao quadrado. Ó, menos 1, que é menos, né? Negativo. Ó. Todo número negativo elevado a expoente para 5 será positivo, então vai ser 1. Então, menos 1 é ligado a 1. E agora y é igual a x ao quadrado, né? Isso aqui vai ser igual a menos 2. Y é igual a menos 2 ao quadrado.
y vai ser igual, todo número negativo elevado a expoente para sempre será positivo, 2 ao quadrado será 4, né? Y é igual a 4. Então, veja que os nossos pares de ordenado agora será 1 e 1, né? 2 e 4, né? Menos 1, aqui é um positivo, 1 e 1, né? E o outro vai ser 2 e 4. São os nossos pares de ordenado que a gente encontrou aí em nossas funções, né? Veja que agora aqui, pessoal, quando a gente liga menos 1 e menos 1 é negativo, viu? Menos 1 é negativo, né? E menos 2 também, menos 2 e 4, menos 2 é negativo, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham prestado bastante atenção nessas explicações, tá certo? Isso aqui é um pouquinho complicado, porque vocês estão vendo pela primeira vez, né? Pronto, complica um pouquinho, mas isso aí vocês vão vendo no decorrer das atividades, a gente vai tirando as dúvidas, tá certo? Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma função, viu? A gente está ligando cada um elemento aqui no elemento de B, viu? Cuidado para não diferenciar. Ah, professor, mas o senhor disse que era um com cada um. Não pode se for junto, se for um número só aqui com 2 de B, não pode. Agora eu posso de A ligar com 2 ou 3 de B, não tem problema nenhum. Problema nenhum, é uma função. Só não é uma função quando o elemento de A liga 2 elementos a um elemento de B ao mesmo tempo. Por exemplo, se fosse um aqui e esse um tivesse ligado a, vamos dizer, 1 ligado a 2, então eu estou ligando 1 duas vezes, então não pode, tá certo? Então não é função, aqui é uma função sim. Então tá aqui bem explicado, viu? Aqui são os meus pares de ordenados, certo? Vou botar o nome aqui, ó. Pares de ordens, né? Vou botar pares de ordem, né? Não é pares de ordenados, tá certo? Quando o y for igual a x ao quadrado, é só substituir, pessoal. Não tem erro nenhum. Quando tiver x, coloca 1 para achar o valor de y. Quando tiver x, coloca 2 para achar o valor de y e faz o cálculo normal para a gente encontrar os valores de x e y. Aí, beleza, né? Ou melhor, os valores de x a gente já tem, né? Então encontra só os valores de y. Então tá aí, pessoal. Vou baixar a câmera um pouco, porque as dificuldades são grandes para a gente filmar as coisas, né? Mas tá aí bem detalhadozinho. Qualquer dúvida pode perguntar, tá certo? A gente vai tirando as dúvidas no decorrer das atividades, né? Se vocês não estiverem entendendo, assista o vídeo mais de uma vez, tá certo? Que o importante é aprender, né? Você aprender um pouco de função, tá certo? O estudo de função é muito grande, é muito longo, tá certo?